E aí, gente, vocês estão bom? Tudo tranquilo? Vamos lá. Ahn, Recentemente, eu tinha colocado esse caso clínico aqui. Eu coloquei lá no Instagram. Acabei que eu não coloquei no YouTube. Eu coloquei lá no Instagram e obviamente é um quadro, é um caso clínico fictício, ok? Embora essa situação não seja incomum. Então a gente vai avaliar este paciente em específico, ok? Então, a gente tem um paciente do sexo masculino. Vou colocar aqui que aumentar o tamanho dessa. Então, é um paciente do sexo masculino e jovem, que foi encontrado inconsciente e é trazido pelo SAMU para o seu atendimento, tá? Então, ah, ah, é. Como é que eu posso te falar isso? Porque existe uma coisa que é interessante, e aqui eu estou falando para alunos da graduação. Existe uma coisa que é interessante no ensino que eu vejo, que é o seguinte: quando você estiver avaliando um paciente, você não deve pensar em hipóteses. Só que isso é impossível. O que não se deve fazer é você se apegar precocemente a hipóteses. A construção de hipóteses na cabeça tem que seguir o seu conhecimento, né, e as suas habilidades e a sua experiência prévia, mas ela não tem que ser reprimida, ela tem que ser estimulada. Eu acho que é interessante que se crie hipóteses, mesmo quando o seu conhecimento acerca de um problema ainda é muito precário, muito incompleto, tá? Então, obviamente, todo mundo vai fazer isso. Então, se eu recebo uma ligação dizendo, olha, o SAMU está chegando aí com um paciente jovem de 26 anos que foi encontrado inconsciente. Então, eu tô falando do ponto de vista clínico, não vou levar em consideração que esse cara não foi vítima de trauma, tá? E não foi um TCE, por isso que ele está apagado, não foi agredido. Vamos falar de questões clínicas, ok? Não vamos falar aqui de avaliação de pacientes do trauma. Então, eu ia imaginar assim, bom, 26 anos, é jovem, provavelmente ele não tem uma doença crônica. E não tendo uma doença crônica, a gente chamaria de... Eu iria me perguntar, será que ele é o que a gente chama de previamente saudável? Ok? Seria uma coisa que me viria à cabeça. Muito provavelmente ele é previamente saudável, ele não tem nenhuma doença crônica. E aí, ser encontrado inconsciente e essa inconsciência não foi por um trauma, a primeira coisa que eu ia pensar é que esse cara está intoxicado. E o que deixa ele rebaixado é alguma substância que ele consumiu de forma intencional barra recreativa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho que não está. Recreativa ou não recreativa, intencional de forma não recreativa. Intencional é com C, né? Tá maluco? Ou acidental. Uma exposição acidental a algum tipo de substância que nos deixa com rebaixamento do meu nível de consciência. Ok? Agora, se eu imagino que ele não é previamente saudável, se eu imagino que ele tem alguma doença específica, a primeira coisa que me viria à cabeça seria a ideia de que o nosso paciente tem diabetes, provavelmente do tipo 1,
insulino dependente, e aí ele pode estar hipoglicemia ou em algum estado hiperglicêmico muito intenso. Nesse caso, cetoacidose diabética. Opa, tá atrás de mim, olha só. Cetoacidose diabética. Eu ia imaginar uma dessas situações, principalmente hipoglicemia, tá? Mas cetoacidose diabética seria uma outra possibilidade, tá? E aí viriam outras hipóteses que poderiam acontecer, mas essas talvez iam pipocar na minha cabeça. E também é importante que vocês entendam que o raciocínio, né, a forma que se faz esse raciocínio, não é necessariamente uma forma certa e uma forma errada. Existem vários caminhos para chegar na mesma solução. A gente pode seguir caminhos diferentes, mas o importante é que esses caminhos consigam identificar problemas sérios mais rapidamente, independente da explicação desses problemas. E é por isso, por exemplo, que existe uma estruturação do atendimento de emergência na forma de um ABCDE. A ideia é que você não se perca em raciocínios com coisas que são menos prioritárias. E a prioridade aqui é mantê-lo vivo, ok? Essa forma de raciocínio, ela é mais ou menos refinada conforme a sua experiência com problemas desse tipo, ok? E aí, elas podem ser mais ou menos refinadas, mas não é necessariamente um raciocínio certo ou errado per si, ok? Então, voltando. Então, seriam coisas que iam passar pela minha cabeça, seriam essa ideia de essas primeiras hipóteses, né? O SAMU trazendo, e aí eu tenho essa informação do SAMU aqui, dizendo que tinham feito a glicemia de capilar lá, no SAMU, e tinha dado 70. Então eu já viria aqui e falava assim, não é hipoglicemia, ok? Muito menos cetoacidose diabética, como você falou, né? Então, essa hipótese, ela começa a cair nas minhas possibilidades. E aí a ideia de ele estar intoxicado aumenta. Lógico, eu vou precisar de mais pistas clínicas. Por enquanto, isso é uma especulação diagnóstica. Ela não chega a ser um raciocínio diagnóstico. Seria uma especulação diagnóstica, porque eu ainda tenho muito pouca informação e eu preciso avaliá-lo. Quando eu chego, então, quando ele chega, veio a pessoa, esse cara que é um vizinho. O vizinho encontrou ele desacordado. E a gente descobre, então, que o Jocássio, esse paciente, ele é um R1 de anestésio. E aqui eu tenho uma pista que chama de pista de contexto. E aqui é interessante, porque na hora que eu vou colocar aqui essa intoxicação, que substâncias? Hoje em dia, álcool, como substância sedativa, benzodiazepínicos, como substância sedativa. Eu acho que mais facilmente disponível para a população em geral. Mas no caso de um R1 de anestésio, eu tenho outras substâncias menos disponíveis para a população geral que poderiam estar envolvidas. Então eu tenho opioides, e aqui eu tenho morfina, fentanil, e eu também tenho, por exemplo, ketamina. Substâncias que podem ter um papel de uso recreativo abusivo, em que um R1 de anestésio poderia estar sujeito, poderia estar exposto mais facilmente, ele conseguiria mais facilmente essas substâncias
pelo papel que ele exerce hoje. Ok? Ele já chegou com acesso, e aí tem essa avaliação do A, B, C, D, E, que é, como já falado anteriormente, uma forma de eu estruturar o meu raciocínio em busca de problemas que são ameaçadores à vida naquele momento, que precisam ser revertidos naquele momento. Então, o ABCDE, ele não está aqui para buscar por que o Jocásio está inconsciente, mas o ABCDE está aqui para buscar problemas que vão matá-lo nos próximos minutos. Então, a primeira ideia, então, eu vou ver as vias aéreas, e aí eu percebo que as vias aéreas deles estão pérvias. Ele respira espontaneamente e não tem nenhum ronco de queda de língua, né, de alguém que está inconsciente. Então, as vias aéreas estão pérvias. Mas quando eu vou fazer a avaliação respiratória, eu percebo que ele está bradipneico. A frequência respiratória dele é menor do que 12. Vamos dizer que está aproximadamente 10 incursões respiratórias por minuto, o que é muito pouco. Ele está hipoventilando, a frequência é muito baixa, e aí talvez explique por que a saturação está em 91%. Então aqui a gente já instalaria aqui uma máscara ligada no umbu, e esse umbu, uma bolsa reservatória ligada no O2, porque eu tenho que dar oxigênio para melhorar a saturação e eu tenho que ventilar o paciente. Certo? E aí eu vejo que ele está bradicárdico, a frequência cardíaca dele, vamos colocar aqui que é 50, e ele está hipotenso, vamos botar aqui a PA dele, está 88/45. E aí nesse momento eu preciso garantir melhor perfusão, então eu vou pedir então que instale um volume e comece a fazer volume para a gente tentar melhorar essa pressão arterial. No caso da frequência cardíaca de 50, a gente pode pedir para fazer uma monitorização cardíaca. Ok, deixa eu botar aqui para o lado. Isso. Posso pedir para fazer a monitorização cardíaca, para a gente ficar de olho nesse ritmo que está aqui. E o volume para melhorar a pressão arterial. Na hora que eu vou chegar no D, disfunção neurológica, eu faço o meu Glasgow e eu avalio pupilas. E aí, nesse momento, na questão, está dizendo que ele está muito letárgico. Muito letárgico, obviamente, ele me entrega muito pouca informação sobre o estado neurológico dele. Letárgico é um termo ambíguo e que talvez, se eu fosse utilizar aquela avaliação A, V, P, U, o letárgico talvez estaria aqui. Letárgico. A alerta, resposta verbal, resposta à dor, pain, e U sem resposta. Aqui é o cara em coma, aqui é o cara sonolento, e aqui é o cara alerta. Ok. Então provavelmente seria aqui uma resposta à dor, mas o Glasgow entrega melhor a informação porque diz que tipo de resposta à dor ele tem. Ok? Isso é importante na nossa avaliação, principalmente se a gente for avaliar simetria de resposta motora, e eu percebo que ele está com perda motora em um hemicorpo de um lado ou de outro, porque aí, entre nossas possibilidades, a gente tem que pensar em eventos neurológicos. Como é um paciente jovem, previamente saudável, esses eventos neurológicos, tipo acidente vascular encefálico, eles são menos prováveis porque eles não têm risco cerebrovascular, não tem aterosclerose o suficiente para aumentar o risco desses tipos de evento. E aí, no caso, seria um AVC hemorrágico relacionado a uma má formação arteriovenosa cerebral. Mas aí a gente tem a avaliação de pupila. E na avaliação de pupila, a gente vê que a pupila dele é piquitita, é um pontinho, que chama de pontiforme, e é bilateral. E a gente usa
uma regra grosseiramente, ela funciona assim. Problemas bilaterais ou simétricos significa que esse problema é sistêmico. Problemas assimétricos, então, por exemplo, se eu tivesse uma pupila aqui normal e uma pupila miótica, isso é uma assimetria, provavelmente esse problema é local, é lá no sistema nervoso central. Então a gente vê que é um problema sistêmico, e se é um problema sistêmico, muito provavelmente isso está relacionado a uma das nossas hipóteses iniciais com relação à intoxicação, né? E aí, o que aparece como hipótese inicial, nesse caso, é diante de um paciente com miose bilateral pontiforme, que está com depressão do sistema nervoso central, com depressão respiratória, a gente tem que pensar em intoxicação por opioide. E aí eu não preciso de nenhum teste diagnóstico adicional. O teste diagnóstico é a própria terapia. E aí eu tenho um antídoto para essa intoxicação por opioide chamado de naloxona. Naloxona, que é um antagonista opioide que vai reverter os efeitos do opioide que por acaso o paciente utilizou. A naloxona, ela vem nas ampolinhas de 0,4 miligramas por ml. Geralmente eu diluo isso aqui mais 9 ml e faço uma solução de 0,04 miligramas por ml de solução, que é a minha dose mínima. Eu começo a partir daqui e eu vou repetindo conforme a resposta do paciente, até a dose máxima de 15 miligramas. Existem algumas recomendações que você já tem uma resposta muito rápida. A naloxona tem um efeito rápido, embora a minha vida na naloxona dure 60 minutos mais ou menos, ou seja, se o paciente usou um opioide de meia vida mais longa, metadona, fentanil, em relação à morfina, por exemplo, ele vai acordar e depois ele vai rebaixar de novo. E aí tem que ficar repetindo as doses de naloxona, porque esse antagonismo ele ali é temporário enquanto tem a meia-vida da medicação. E aí eu faço uma dose de até 15 miligramas. O efeito é muito rápido. E eu já começo a ter alguma resposta de nível de consciência nas primeiras doses. Ok? E aí eu faço e vou repetindo conforme a resposta do paciente. Outras possibilidades que vale a pena citar, e não necessariamente este vídeo é uma aula sobre isso, se não houver resposta à naloxona, a gente tem que pensar em possibilidades de organofosforados, que vão fazer esse tipo de pupila também. Só que o caso muito provavelmente não está relacionado a organofosforados, porque o efeito colinérgico dos organofosforados faz com que o paciente aumente a quantidade de líquidos excretados, né? Então o paciente fica sudoreico, broncorreico, cialorreico, ok? Que não é o caso. Não tem essas pistas clínicas na história. Outra possibilidade é uma lesão pontina, a gente já tinha comentado. Um acidente vascular encefálico em ponte pode provocar esse tipo de miose, só que eu deveria ter ali alguma pista neurológica a mais. E a outra possibilidade é que eu estou diante de um paciente que não tem fatores de risco cerebrovascular, tá? Então essa hipótese pode ser considerada se não houver resposta à naloxona. E outra possibilidade é outros sedativos ou sedativos misturados, né? O que pode acontecer de forma acidental. O cara usa uma substância de forma recreativa e aí ele consome bebida alcoólica, toma uns comprimidos de Rivotril e toma morfina. A naloxona, ela vai reverter os efeitos opioides, mas não vai reverter os efeitos de álcool e Rivotril, por exemplo, né? Então, a possibilidade de outros
sedativos deve ser investigada, tá? E uma outra coisa interessante, nesse caso, é casos em transporte de substâncias. Por exemplo, de quem engole cápsulas para poder fazer trabalho de mula, para levar drogas para outros países, por exemplo, né? Esses pacientes, eles pode romper essas cápsulas, ele ter efeito opioide longo e persistente, então às vezes eu preciso dessa naloxona na forma de bomba de infusão e eu tenho que ter admissão desse paciente em UTI. Outra possibilidade é usar opioides na forma de adesivos. Então, por exemplo, o fentanil aqui, que eu tinha citado, existem uns adesivos de fentanil. E esses adesivos, eles são pregados pelo corpo. Então, se ele ficou intoxicado por opioide, tiver um adesivo grudado e eu não vi, porque na hora que eu tô... E aqui é importante, né? Por isso que tem a questão do ABCDE. Na hora que eu chegar aqui no de exposição, eu tenho que desnudar o paciente e procurar sinais de trauma, mas também adesivos de fentanil que podem estar grudados no corpo dele, fornecendo opioide de forma contínua. E aí o naloxona não vai reverter, porque lembra, a minha vida do naloxona é de 60 minutos. Ele vai acabar e o opioide vai voltar se ainda tiver opioide circulando pelo corpo do paciente. Certo? É isso aí. A gente fez um passeio sobre o caso clínico, para dar resposta sobre o caso clínico. É lógico, cada assunto desse que a gente viu merece uma aula específica, merece um vídeo específico, principalmente porque eu estou falando para vocês, alunos de graduação. Então, as dúvidas que aparecerem, a gente pode transformar em novos vídeos e novas aulas para a gente poder aprender juntos aí. Valeu? Um abraço, gente. Tchau, tchau.